Olá, está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast de terror, Eu Ouço Gente Morta. Eu sou o Maxon Lima, como sempre estou aqui, muitíssimo bem acompanhado do meu camarada Rômulo Matei. 108, episódio 108 e vamos que vamos. Vamos que vamos, a gente teve episódio semana passada, agora episódio esta sexta e vai ter também semana que vem. Ô, louco, hein? Pra gente não deixar passar os 45 anos de Sexta-feira 13. Você sabe o dia certinho, Max? Dia 9 de maio. É que assim, 9 de maio estreia lá fora, né? Lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil veio bem depois, vários outros lugares do mundo, outras datas, mas foi comemorado, inclusive, pelo próprio perfil oficial de Sexta-feira 13, no dia 9 de maio. Então, como a gente nunca teve, nem aqui no Eu Ouço Gente Morta, nem lá no Mais Que Horror, um especial do Jason, assim como a gente nunca teve do Fred Krueger também, a gente tá devendo. Então vai ser uma retratação histórica. Sim. Falar de Sexta-feira 13, de todos os filmes, e além também, né, tem documentário, tem gibi, tem livro, Caraca. tem novelização na real, tem os jogos. Eu lembro do jogo do Nintendinho, do Atari eu lembro de ter jogado Halloween numa sala de serra elétrica. Eu acho que não tem Sexta-feira 13 de Atari não, Romulo, acho que é de Nintendinho. Depois nós vamos checar essa informação. Você joga com o menininho que joga pedra no acampamento de Crystal Lake, que aparece aquele Jason azulado. Não, é de Nintendinho, é uma porcaria. A melhor coisa que saiu desse jogo é que no jogo do Jason recente, o Friday the 13th The Game, tem aquele Jason azulado. Inclusive quando ele aparece no acampamento pra matar as pessoas, toca a musiquinha em chiptune e tal. Em mídia. O que de bom saiu daquela bagaceira. O jogo do Sexta-feira 13 e do Hora do Pesadelo de Nintendinho são duas porcarias, cara. Os de Halloween de Massacre da Serra Elétrica do Atari não são lá melhores não, mas ainda prefiro. Mas assim, só pra dizer, então a gente vai ter, excepcionalmente, na próxima sexta também, né? A gente tá no formato quinzenal faz tempo, só que a gente vai fazer questão de antes de maio fechar, ter esse especial 45 anos de Sexta-feira 13. Então, por favor, esteja aqui com a gente pra gente celebrar o Jason. E eu digo mais, hein? Se fosse mês que vem, na segunda sexta-feira do mês que vem, de junho, ia cair numa Sexta-feira 13. Tá brincando? Tô falando sério, tô vendo aqui no calendário agora. Vamos deixar assim, vamos deixar pra maio. A gente só chama, então, a gente teve o especial. Até porque, na outra semana, depois do Sexta-feira 13, a gente vai ter mais um Ouço Gente Morta. Sim. Que finalmente a gente vai falar de Premonição 6 e também fazer um catadão de 25 anos de Premonição, que também fez aniversário aí recente. Sexta-feira 13 é a franquia 25 dias mais nova que eu. Olha isso. Você acredita? Eu nasci 14 de abril de 80 e aí é 9 de maio de 80. Então, para aproveitar o período mais turbulento da vida do nosso assassino mascarado aí, eu acho que é o assassino mascarado mais popular. Com certeza. Foi justamente no ano que eu nasci. Se você pega aí a convulsionada linha do tempo de Sexta-feira 13, ali no miolo de 85 foi quando se passou muitos dos filmes, pelo menos, né, do Sexta-feira 13 3, 4, que são aqueles que se passam próximos um do outro. Mas é muito bagunçado se você for tentar entender a linha do tempo de Sexta-feira 13. Não que importe muito, pra ser muito honesto, mas é 85 que fica ali marcado. Mas de qualquer forma, então vai ter o especial Sexta-feira 13 semana que vem, por favor. Sim. Esteja com a gente pra comemorar, porque a gente também vai querer saber muito de vocês aí que nos ouvem sobre o seu filme favorito, gosta mais, que gosta menos, a morte favorita, porque não tem nem como, né, não falar disso. O Jason se refestela nos jovens. Mas neste programa aqui a gente também tem bastante assunto, como de costume, muitos jogos indies de terror que eu faço muita questão de mencionar, e 2 filmes. Um deles é um filme brasileiro que saiu no cinema ano passado, no final do ano passado, ficou pouquíssimo tempo em cartaz, mas que agora está disponível em streaming. Está disponível no Globoplay ou no... É Globoplay, né, Romulo? É Max? É no Max. Max, né? Que agora vai virar HBO de novo. De novo, sim. Botaram pra trás. É que nem os vilões do Scooby-Doo, né? Tira a HBO Max, aí tira, tá HBO de novo. E um filme que tá em cartaz no cinema também, um novo filme da Blumhouse. O jogo que eu queria começar é um que tá disponível no Steam. Por enquanto, só em acesso antecipado, chama White Knuckle. Eu não costumo jogar jogo de terror em acesso antecipado, mas esse aqui, como ele é bastante focado em gameplay, e ele é muito esquisito e muito diferente, então eu gostaria de fazer esses 2 momentos agora, com o jogo em acesso antecipado, e o jogo tá fazendo muito sucesso, com avaliações extremamente positivas lá no Steam, e tem bastante conteúdo também, mesmo em acesso antecipado. E é sempre bom lembrar, né, que quando o jogo tá em Early Access,
ele é bem mais barato do que quando sai a versão final. Não sei exatamente quando vai sair, mas é uma aposta, né? Então o pessoal não sabe como é que é o jogo Gold, ele apostou ali, então ele tem essa vantagem de pagar um pouquinho mais barato. Exatamente, um jogo de uma produtora chamada Dark Machine Games e distribuído pela Dread XP. A Dread XP, a gente fala de bastante jogo deles aqui no Gente Morta, que eles são uma distribuidora focada em jogo de terror. O último sucesso recente desses caras é o The Mortuary Assistant. Inclusive vai ter filme do The Mortuary Assistant. E eles estão aí na alçada para lançar ainda em 2025 um jogo que eu tô esperando há muitos anos, chamado Heartworm. Ele parece muito um terror de PlayStation 1, então ele vai bem nessa linha. Esse White Knuckle aqui, ele é um jogo de escalada. Esse formato de jogo de escalada tá muito em alta ultimamente, Romulo. Se você vai no marcador parkour no Steam, você vai ver a porrada de jogo que tem. Tem uma porrada de jogos de escalada. Só que esse aqui ele é todo envelopado no terror. Então a gente vê as duas mãozinhas do nosso personagem, que a gente controla, e ele tá tipo num complexo, parece tipo um laboratório, e bem no subterrâneo, e você precisa escapar desse lugar escalando. E ele é um roguelike, ou seja, se você morre, começa de novo, e ele vai se repaginando, se reinventando essa torre e todas essas câmaras ao redor. Mas é uma coisa assim bem sutil, porque o foco do jogo é mesmo esse pilar central, você escalando e prestando atenção nas suas mãos, que vão ficando avermelhadas conforme a sua estamina vai diminuindo. Então você tem que segurar com uma mão, segurar com outra, com as duas, se pulsionar, se catapultar e fazer uso de itens, tipo um pino de escalada, uma marreta para você prender esse pino, mais pra frente cordas. Só que assim, cara, eu vou te dizer, ele é tão tenso que eu achei interessante falar, porque semana passada eu mencionei o Finding Frankie, que era aquele jogo era tipo um passo-repassa infernal, assim, que você era uma criança sorteada com esse mascotinho, você tinha que correr e pular nas provas e tal. Então assim, eu acho que tem semelhança, só que esse aqui ele é muito mais hardcore, muito mais extremo, muito mais difícil, e com uma música, assim, aquela ideia de que esse caldo, esse líquido que te mata, tá sempre subindo, né? Se ele te alcança, já era. É um senso de urgência que dá, sim. Com certeza, constantemente, não só pelo cenário, pela escuridão que vai ficando cada vez mais escuro, pela música, que é mais uma paisagem sonora, assim. Eu fiquei muito impressionado por ele estar rodando tão bem em acesso antecipado, funcionar tão bem, o gameplay ser tão redondo. Ele é meio confuso a princípio, mas eu normalmente jogo, mesmo nos jogos de PC, eu jogo sempre com um controle na mão. Nesse caso, muito especificamente, eu prefiro jogar no teclado e mouse. Funcionou melhor. Mas altamente recomendado dar uma olhada em jogo de terror diferente. E se você der uma clicada ali no parkour, na tag, no marcador parkour, tanto de jogo que tá pra sair jogos que saíram dentro dessa temática, que eu fiz questão de trazer justamente o que tem a embalagem de terror aqui, evidentemente. Né? Um outro jogo que também foi esquisitíssimo, que eu joguei recentemente, de uma distribuidora chamada Akupara Games, que falamos da Akupara Games aqui não faz muito tempo, lançou um dos grandes jogos de terror do ano passado, o Sorry We're Closed. Inclusive, saiu um tempinho depois nos consoles. Eles lançaram também o Cabernet, aquele jogo de vampiro. Sim. Um point and click de vampiro que ainda já tá na minha listinha de jogos favoritos de terror do ano. Esse jogo ele se chama Repose. Já me atraiu aqui a visual dele, viu, Max? Ele é todo preto e branco, e ele é todo em pixel art. E ele é um jogo que a primeira impressão é que ele é um dungeon crawler, daqueles antigos, tipo Barok, tipo Kingsfield, Wizardry. Tipo, sabe esses primórdios dos jogos de RPG em videogame? Só que ele é mais um jogo de quebra-cabeça e de estratégia do que necessariamente um jogo de dungeon crawler, porque você não tem muito confronto. Existem criaturas nesse lugar. Primeiro que você nem sabe o que é esse lugar que você tá. Você começa o jogo sendo contratado, tem ali a sua contratante conversando com você, e o seu objetivo é encontrar astronautas mortos para recolher os cilindros de oxigênio desses astronautas mortos. Só que assim, quando você começa o jogo, cada passo que você dá, que é basicamente cada imagem que você vê nova, que se você tá ali no seu quadrado e você gira no próprio eixo, você não perde um passo, ou seja, você não se cansa, digamos assim. Mas se você dá um passo para frente, para trás, para esquerda, para direita, aí sim. Então é uma contagem regressiva constante, e apesar de ter um mapa, você não tem o seu posicionamento quando você acessa esse mapa. Você tem que ter uma memória muscular ali intensa para que você não fique circulando e não saia do mesmo percurso ali, desse labirinto infinito. Não dá para usar um caderninho ali do lado? É sempre interessante, né? Mas o jogo, ele... Quando você morre ou acabam os seus passos, você já retoma no último checkpoint. Ele não é assim tão generoso no checkpoint, você vai na tentativa e erro constante. Isso facilita a memorização. E ele vai ficando cada vez mais difícil. E o grande lance desse jogo é... Ele é simples na história, mas quando ele tem as suas revelações lá pro final... Esse é um jogo bem breve, eu terminei ele numa sentada só, com cerca de 1h30. Se você ali se dedica, né? É o tipo de jogo que você tem que se debruçar ali, entrar na Matrix e ficar focado
Cara, minha mente explodiu com as revelações desse jogo, com o final. Vou dizer também que esse jogo me deixou em vários momentos, assim. Porque ele tem umas armadilhas que vão trazendo status negativos que a coisa fica intensa lá pro final, fica difícil. Então eu me percebi numa situação que se eu parasse de jogar e voltasse, tipo, no outro dia... Você não ia lembrar de nada. Não. Então eu falei, beleza, então deixa eu acabar esse negócio. Foi tipo isso, entendeu? Esse jogo ele é assinado por um camarada só chamado Bozó Attila Bertolds. Bozó? Caramba. Attila Bertolds Bozó, da Hungria. Visual Artist e Game Dev. Ele tem um outro jogo chamado Out of the Blue, que eu não conheço, mas o Repose, primeiro contato com uma obra desse camarada aqui, já foi muito intenso. 2 jogos de terror muito esquisitos, com um formato diferente, e o que eu mais gosto é de trazer coisa muito esquisita aqui no Gente Morta. Pra mim já virou um lugar de conforto com esquisitice. E tem mais jogo, mas primeiro a gente tem outra coisa pra falar. Temos sim, temos um filme nacional. Eu não sei nada da opinião do Maxon, né? Por isso a gente não costuma conversar sobre o que a gente assiste ou joga antes da gente gravar. Pra ter essa surpresa. Mas eu gostei, cara. Eu gostei, assim, eu dou muito valor pro cinema nacional e mesmo às vezes quando o filme não é tão bom, quando tem algum probleminha aqui ou ali, eu tento olhar sempre pelo lado positivo, né? A gente tá falando de Herança, do João Cândido Zacarias, o diretor, né? E que traz a história aí de um casal homoafetivo que mora na Alemanha e tal. E de repente um desses dois, o Tomás, né? É o Tomás e o Benny. E o Benny. Ele recebe a notícia, né, que a mãe dele faleceu, né? E aí ele tem que voltar pro Brasil para rever sua herança. Daí vem o nome do filme, Herança. Quando ele chega no Brasil, ele encontra uma casa, né, no interior, assim, bem na roça mesmo, com 2 tias dele lá. Eu lembro que uma é a Cristina Pereira, que ela fazia TV pirata, cara. Ela era uma atriz das antigas aí, que fazia muita comédia. São 2 atrizes veteranas, a Cristina Pereira e a Analu Prestes. Sim. Com 2 jovens ali, né? O Diego Montes, que faz o Tomás, e o Johan Levi, que faz o Ben. Eu nunca tinha visto atuar. Inclusive, esse é o primeiro longa dirigido e também escrito pelo João Cândido Zacarias. Certo. E você falou isso aí, é muito interessante, Rômulo, isso aí de fazer concessões com o cinema nacional. O que eu vou te dizer é que, tipo, a gente assiste muito filme de terror, a gente vê um filme como esse, evidentemente que as peças vão se encaixando. Uhum. Ele vai pra lá, um lugar que ele nunca tinha visitado, ele não teve contato com a família, a mãe fez questão de se afastar da própria mãe, da avó, no caso. Só que assim, eu vou te dizer, cara, pra terror nacional, isso aqui é uma preciosidade. A gente não tem muitos filmes brasileiros com essa temática. Na minha concepção, no meu mundo ideal, sairia um filme desse por mês. Aí sim você poderia usar desse subterfúgio de, muita batida a história, dentro das coisas de seita, de bruxaria que seja, esse lance do mito familiar, né, da pessoa que já nasce predestinada. Porque tem todo um histórico genealógico, etc e tal. De fato, a herança, né, de você perceber que a herança não é o físico, não é a casa. Apesar da casa ser um personagem também, né, do filme. Aliás, Rômulo, eu li muito sobre o fato dessa casa ter sido verdadeiramente assustadora para a equipe de produção. Caracas. Que coisas aconteceram, que eles passaram mal aí, do tipo piano que toca a noite sozinho. História. E a casa é um grande personagem, é um baita de um cenário, o ambiente, né? Além das tias e do casal, temos ali os empregados da casa, né? Uma empregada que ela é muda, né? Uma jovem. E o caseiro, que nada mais, nada menos do que Jimmy London, ex-vocalista do Matanza. Meu Deus, cara, esse cara. Cara. Tipo, ele tem umas 2 cenas, não tem uma linha de diálogo. Ele fez também aquela série da Netflix, tem a Alessandra Negrini e o Pigossi. Cidade Invisível. Eu assisti a 2ª temporada dessa série, não assisti até hoje. Sim, ele fez também um papel lá também, além de músico, né, tá saindo aí como ator, né. Então, apesar de não ter fala aí, até que teve uma boa atuação ali. Mas é o seguinte, cara, eu tava assistindo o filme e aí tem uma cena nesse filme aí, Maxon, que as tias falam uma coisa lá e eu percebi que eu sou malandro, que era o áudio reverso. Aí eu baixei um aplicativo no celular, gravei e retrocedi o áudio pra ver o que elas estavam falando. E o que é? As seguintes frases. Não vamos guardar esse momento especial. Você lê à espera. Esse é o seu lugar, Tomás. Olha só. Cara, eu falei, estranho, né? E depois elas falam uma língua lá que tenho quase certeza que é ucraniano. Vou te falar, apesar de eu ter gostado do filme, o final foi bem decepcionante. Em termos de efeitos práticos, da grande revelação lá, achei
fraquinho de tudo, dá pra ser algo muito intenso e muito impactante. Eu acho que dá pra ser algo até mais impactante, mesmo se não tivesse os efeitos especiais ali. Nossa, ficou triste, eu fiquei chateado, mas evidentemente que o filme é uma coisa toda. Então, a ambientação é boa, essas estranhezas que vão aparecendo, a dupla de protagonistas, eu acho que eles entregaram uma atuação que foi condizente com as veteranas ali, no caso as tias, avós e tal. Pelo menos pra mim é uma temática que muito me interessa. E reforço, cara, isso aqui devia ser produções constantes com essa temática, filmes de terror sendo produzidos, sendo realizados aqui no nosso país. Então é interessante ver por esse lado, e não necessariamente com esse viés comparativo, e eu acho que cabe uma reflexão quanto a isso. Mas A Herança, disponível no Max, né? E eu tentei ver esse filme no cinema no passado, mas é difícil. E outra coisa, o Prédio Vazio tá pra sair logo mais, e eu não vou arriscar, cara, eu vou assistir o filme na estreia, porque, sei lá, vai saber, né? Na quinta-feira de estreia eu vou dar um jeito de assistir o Prédio Vazio pra não perder esse filme no cinema de jeito nenhum. Seguindo aqui com mais 2 jogos de terror, antes da gente entrar em mais um filme, que eu tô louco pra saber a opinião do Romulo pra esse filme, que eu já vi que foi bem divisível na internet também. Normalmente, como acontece com os filmes da Blumhouse, né? Tem muita gente que odeia a Blumhouse, cara. Como tem muita gente que odeia a A24 também. Não é possível. Alguém odiar a A24? Não. É muito possível. Não, eu não aceito possível. Isso. Aliás, você sabe que foi... Você já assistiu o primeiro filme da A24? Não lembro, não sei qual que é. Do Harmony Korine, é o Spring Breakers. Aquele com a Selena Gomez, do Harmony Korine. Não. Excelente, vai ter uma continuação, Spring Breakers. Você precisa assistir Spring Breakers, Romulo. Precisa. Quero muito a sua opinião sobre esse filme. Não sei, deve ter um subtítulo em português pra variar. É bastante impactante e também é um filme muito divisível. Eu conheço pessoas que odeiam esse filme. Spring Breakers, 2 pontos. Garotas Perigosas. Eu adoro o Harmony Korine, cara. Ele é um dos meus cineastas favoritos. Ele é absolutamente transgressor e ele sabe fazer obras sobre a juventude transviada de uma forma que, de um ponto de vista ultramoderno para cinema, ninguém faz. Desde tempos de Kids, né, que ele escreveu Kids, depois ele escreveu mais um tanto de filme, mas também começou a dirigir filme de fato. Para mim é um dos diretores mais... Foi um marco na adolescência aí do pessoal dos anos 80 e 90, né? Você já assistiu o filme do Harmony Korine chamado Gumo? Já. Esse cara é tipo isso aí. De qualquer forma, o jogo que eu preciso comentar aqui é um também só disponível no PC até o momento, de um estúdio chamado Indigo Studios e de uma distribuidora chamada Fire Nut Games. E eu comentei de um jogo da Fire Nut aqui recentemente. Foi aquele jogo todo esquisito que eu tive altos problemas até para descrever sobre o que se tratava o jogo. Aquele Shines Over the Damage, que eu concluí que o cara tava no limbo e ele encontra um cachorro que ajuda ele a se guiar por lá. De qualquer forma, esse aqui chama Portrait of a Thorn. E ao contrário dos jogos que eu comentei aqui nesse programa, esse aqui ele é bem focado em narrativa, pouco gameplay, me faz até pensar, cara, do tipo, pô, se o videogame seria a melhor forma de contar uma história tão impactante que é a história desse filme. Por ele ter um gameplay muito simplista, quebra-cabeças muito também simplificados, eu acho que a história que é o mais impactante desse jogo acaba ficando atenuada. Me faz pensar. Não só desse, mas a gente falou inclusive do outro jogo desse estúdio aqui. Há muitas edições do Elzent Mod chamado Sharon's Staircase. E esse Portrait of a Thorn a gente joga com um personagem voltando pra casa. Ele foi pro combate, foi pra guerra. No começo do jogo ele chegando em casa pra reencontrar com a mãe. E assim, logo de cara você já percebe que tá tudo muito estranho, né? Tipo, ele só vê uma porta num ambiente completamente tomado por escuridão. Ele chega na casa, a casa toda suja, toda largada. O que tá acontecendo, não sei o que. E aí, assim, não é spoiler, até porque eu preciso dizer isso pra próxima etapa do comentário aqui. Ele descobre que ele tá morto, então a gente controla um fantasma. Então esse fantasma desse jovem morreu na guerra, em combate, volta pra casa. Só que a história não é sobre justamente ele, a relação dele com a mãe, com o pai, que seja. Ou até mesmo o que aconteceu com ele na guerra. A história é sobre a família que viveu nessa casa antes dessa família, desse jovem que a gente controla. Então por que esse fantasma foi invocado para essa casa de novo? O que ele tem que fazer lá? Aí sim traz uma história muito trágica e muito triste. E que mesmo sendo um jogo super simples, visivelmente a dedicação aqui foi no visual, que os cenários são impressionantes. Tem um clima muito mórbido nesse jogo, assim, uma coisa melancólica. Eu não sei porque eu me sinto tão atraído por essas temáticas, mas eu sou assim mesmo, então... Fiquei impactado, chorei com esse jogo, mas enquanto jogo de videogame, é difícil recomendar, porque eu sei que
esse tipo de jogo tem um público específico. Eu sei que muita gente não gosta desses jogos de terror que a gente só caminha e tem que ler muita coisa, e os quebra-cabeças, né, tem que ir lá, tá aqui um cadeado, como que você vai, onde tá a chave? Tem uma coisa que puxa livros de uma estante, em que ordem você puxa. Eu sei que esse tipo de coisa também não é muita gente que gosta, mas eu sei que é um público cativo que gosta disso, por mais simplificado que seja. Você acha que funcionaria melhor em outra mídia, tipo cinema? Eu acho que eu gostaria de ler esse livro. Esse livro pra mim teria sido, porque eu teria recriado tudo na mente, daria pra fazer muitos usos de figura de linguagem, sobre especialmente esse lance do personagem que a gente controla ser um fantasma, porque fica muito evidente logo de cara, né? Tem gráficos muito bonitos, cara, eu gostei. O cenário é caprichado, ele é muito focado, o jogo se passa 90% dele todo nessa casa. E vou te falar, cara, tem uma coisa que me pega bastante em jogo de terror, são as pinturas, reparar nas pinturas nas paredes. Desde tempos do Layers of Fear, o Layers of Fear é um jogo que é focado muito nisso, afinal de jogo com um pintor, o protagonista, né? É uma coisa que ficou na minha mente. No trailer eu tava vendo aqui muita coisa de arte, né, na casa, pintura, assim, né? E tem umas pinturas muito assustadoras, que ficaram, assim, me assombrando, sabe? Mas é um jogo bastante triste, e é uma história que vale a pena você acompanhar ela de cabo a rabo, porém, enquanto jogo de videogame, fica essa reflexão aí. Você lembra quando, nos anos 80 e 90, que tinha um quadro do Chaplin com um menininho chorando, lembra? O pessoal falava que era assombrado, que era o diabo. Eu não lembro se era exatamente isso que diziam, mas eu lembro que diziam que era um quadro mal assombrado. Você falando de quadro, agora eu lembrei disso aí. Eu tinha um cagaço disso aí, que pelo amor de Deus. E pra fechar, o último jogo deste episódio do Gente Morta é, até o momento, o meu jogo de terror do ano. Louco. Se chama Without a Dawn, de um desenvolvedor que eu acompanho ele desde o primeiro jogo, ou seja, desde que o Mais Que Horror era um Tumblr. Você sabia que o Mais Que Horror era um Tumblr? Antes de ser um canal de YouTube? Sabia, não. Exatamente. E aí lá eu escrevia bastante coisa de terror, postava muita foto, bastante entrevista, e foi quando eu cheguei no Silence of the Sleep, desse camarada Jesse McConney, há muitos anos, mais de 10 anos. E agora ele tá com esse novo lançamento, Without a Dawn, que é basicamente uma visual novel. Por enquanto só disponível no PC. Eu sei que os jogos do Jesse McConney, depois de um tempo eles chegam também aos consoles. Tipo os The Strange tem de console, o After Dream, que a gente comentou aqui, inclusive tem uma entrevista com o Jesse lá no meu Medium sobre o After Dream, e logo mais eu acho que vai ter uma entrevista do Without a Dawn também. Porque ele é muito gente boa, muito acessível, eu converso com ele há todos esses anos, ele sempre foi muito legal. Ele manda o jogo pra mim, sempre troca e-mail, mensagem, rede social. E esse jogo ele tem algumas particularidades. Uma delas é o visual. É o que você bate o olho de cara, você já vê que ele é feito nesse esquema do pseudo ASCII2, ASC2, ASCII2, que é uma arte muito particular que parece feita de código binário, ou então de pequenas letras em movimento, se você presta atenção. Então ele tem uma movimentação muito sutil e muito característica. E ele também é todo monocromático, e você pode mudar esses filtros, né? Uma cor mais esverdeada, amarronzada. Cara, assim, o visual eu já me apaixonei. Mas é jogo ou é visual novel? Uma visual novel, essencialmente, quando você tem de fato o jogo, você seleciona respostas, ou seleciona caminhos. Então, ele é mais jogo, menos jogo, ele é mais arte, mais história, aí fica a você decidir. Pra mim é jogo de videogame, e visual novel, assim, é um universo à parte, assim, é um universo muito profundo, e existem histórias absurdamente aterrorizantes em visual novel, de terror. E a história aqui foca em uma garota, uma jovem, com sérios problemas de insônia, de insegurança, agorafobia, síndrome do pânico. Ela vive isoladamente numa casa no meio do mato, de forma deliberada. Tipo, ela achou que se isolar fosse uma solução. E a gente começa justamente com ela tendo uma noite de insônia, ouvindo as vozes da cabeça dela. Pô, será que você fechou a janela? Pô, e esse barulho aqui, que coisa estranha, não sei o que. Levanta, vai lá ver. Não, fica aqui, você tá mais segura. E aí são essas as tomadas de decisão que você pode ou não ter. E esse é só o comecinho. Essa é uma experiência também bastante breve. Você acaba o jogo em 1 hora, mas é tão intensa. Você sai desse jogo extenuado, assim, sabe? Difícil colocar em palavras o quanto que esse jogo me afetou. Todos os jogos desse camarada aqui, desde o Silence of the Sleep, The Strange, After Dream, até mesmo um jogo que não é de terror dele chamado Hill, todos eles lidam com saúde mental, patologias da mente, todos, de várias formas. O After Dream foi mais a respeito de luto. Esse aqui é uma pessoa que, seja lá por qual motivo, ela se encontra nessa situação agora, no momento presente que a gente controla, conhece ela, etc. E aí os pesadelos dessa personagem vão se tornando cada vez mais reais, ou pode ser o contrário, ou ela pode dar ouvido aos seus próprios pesadelos, ou de fato colocar em primeiro plano nas suas decisões essas vozes da sua cabeça. Essas vozes da sua cabeça são suas, ou tem alguém falando por você? Então são questões ali que, tipo, em minutos de jogo, tudo isso já é levantado.
com informações breves, assim, é um texto enxuto, sabe? Então, pra quem não é chegado a jogo de texto mesmo, né, não tem paredão de texto, é sucinto. Eu acho que pode ser uma porta de entrada, sabe? Pra quem nunca jogou Visual Novel, pra quem torce o nariz pra Visual Novel. De fato, eu acho que esse aqui, inclusive, ele é muito acessível. O jogo custa R$ 22,50. Infelizmente, não tá traduzido pro nosso idioma. Então tem esse impeditivo. Ele tem inglês, chinês e turco. Acredito eu que, conforme o tempo for passando, outros idiomas vão sendo adicionados. É uma coisa que costuma acontecer bastante, especialmente quando é jogo indie. Mas assim, altamente recomendado. Without a Doubt, até o momento, meu jogo de terror favorito de 2025. Do seu amigo Jesse McConnell. Ah, cara, olha, é prepotência da minha parte chamar o cara de amigo. Aí há anos, cara, vocês são brother, velho. Você acredita que eu já cheguei a ter a cara de pau de falar com ele se eu poderia trabalhar com ele de alguma forma? Se ele precisava de ajuda pra fazer algum jogo? Eu fiz isso também. Com o diretor do Limbo. Olha isso. Mas é isso, Without a Doubt disponível no Steam, um preço promocional, que vai até o dia 2 de junho, R$ 22,51. E se você não conhece o trabalho do Jesse McConnell, recomendo muito ir atrás. Inclusive do After Dream que a gente fez, a gente comentou bastante no Eu Ouço Gente Morta. E foram esses os jogos que eu queria comentar, Romulo, nesta edição. Edição especialíssima aí com jogos, filmes e... Pra fechar com chave de ouro, ou não, vamos falar sobre um filme aí que tá nos cinemas, né, Maxon? Que é A Mulher no Jardim. Exatamente, filme da Blumhouse, dirigido por um diretor famoso, o Jaume Collet-Serra. É um cara famoso não só pra quem gosta de terror, ele é camarada do The Rock, fez o Adão Negro, aquele filme do The Rock na selva, Jungle Cruise. Esse filme não foi traduzido, o nome desse filme, Jesus. Mas ele fez 2 longas de terror que são muito famosos, e muita gente gosta muito, que é Casa de Cera, remake do clássico do Vincent Price, e talvez o seu filme mais famoso que seja A Órfã, de 2009. Liguei o nome à pessoa agora. É. Ele não dirigiu a sequência, ele dirigiu um filme mais recente de Ataque de Tubarão, Ataque Animal, que é aquele com a Blake Lively, Águas Rasas, que eu acho um filme razoável. Lembra que ela fica presa numa carcaça de baleia? Gosto muito, gosto muito. Então o que eu tenho pra dizer sobre A Mulher no Jardim é que de todos esses filmes de terror é o mais fraquinho, infelizmente, porque a proposta é muito interessante, as atuações são muito intensas, tipo a Ramona, vivida pela Danielle Deadwheeler, que é a protagonista, e os seus filhos, né? Ela tá ali em casa com seus 2 filhos, e aí aparece essa mulher no jardim, uma mulher com um véu, toda vestida de preto, sentada numa cadeira, parada ali, no jardim da casa, como o título do filme bem diz. A gente tem ali no primeiro ato do filme lá, toda uma contextualização de como tá essa família, né? É uma família de uma mãe com 2 filhos, o Taylor e a Anne, a Ramona, que é a mãe, o Taylor e a Anne, e ela tá com a perna quebrada, ela não consegue fazer as coisas, e aí ela fica pedindo as coisas pro moleque dela, e tá um clima meio merda, assim, né? E a gente não vê o pai na família, e vamos pra frente entender isso, e depois de um certo tempo, depois de uns 20 minutos, eu acho que é aí que aparece essa mulher aí de preto sentada no jardim, que eu tenho minha própria interpretação, né? Eu acho que a maioria das pessoas devem ter sua própria interpretação. Pra mim, essa mulher aí é a depressão dela, né? É a depressão tomando forma, extremamente uma forma física, que interage, que tem ali um envolvimento de fato. Então é uma projeção concreta. Então, o filme ele faz questão, esse roteiro, que eu achei o roteiro muito mequetrefe, e essa atriz que carrega o filme, afinal ela tem um filho adolescente, o Peyton Jackson, e uma filhinha. Eu achei ela adorável, a Stella Carrira, mas é ela que leva o filme, não dá pra negar. É ela que carrega o filme, e ela traz um peso ali, tipo, essa mulher tá carregando um fardo gigantesco, e não tô falando dos filhos, evidentemente, tô falando do que acontece na vida, do que aconteceu numa memória, pode ser que seja bem recente. Existe essa aura sombria nessa casa, nessa família, que atrai essa presença dessa mulher no jardim, né? Só que justamente quando confrontado, quando o terror poderia florescer e vir à tona, é que o filme começa a degringolar, assim, pra mim. É um filme que tem 1h20. E outra, Romulo, eu vou te falar, honestamente, o desfecho desse filme é um dos piores que eu já vi. É assim, é uma coisa absolutamente de súbito, difícil de engolir, fiquei chateado com o final, cara. O final desse filme é... Nossa, eu não entendi, assim, que mensagem esse filme quis passar com esse desfecho. Bom, eu tive uma interpretação aqui, né? Não sei, talvez, se foi igual a sua. Nós não vamos falar, obviamente, o final do filme aqui, mas depois que desligar aqui, eu vou até perguntar pra você, cara. Ver se a gente tem a mesma ideia, né?
Enfim, é um filme aí que é curto, demorou pra passar essas 1h20. É, formato convencional de 90 minutos, é o padrão Hollywood, é terror de shopping mesmo, enlatado ao extremo. Então a Blumhouse, ela salpica genialidades e salpica essas bagaceiras aqui também, normal, eles fazem tanto filme. Ele tenta entregar, assim, o drama, né, o dramalhão, um terror, né, mas ele não entrega, cara. O mistério, né, que tem nele é de uma resolução pueril, simples, né, então... Eu também não sou um cara que gostou muito do filme assim. Como você mesmo disse, eu acho que a interpretação da Ramona ali, da Danielle Deadwyler, né? O Deadwyler, não sei. Parabéns pra ela, mas, pô... Tirou água de pedra. Porque com esse roteiro fraquíssimo, esse roteirista aqui, o Sam Stefanak, inclusive eu tô vendo aqui, é o primeiro longa que ele escreveu, né? Ele vem de séries de TV e tal. Não sei se terror é muito o seu movimento. Vá por sua conta e risco, né? Eu acho que é sempre válido assistir, mas ainda assim... E aí, agora a gente vai pra Ágora Profana, Romulo? Bora pra lá. Começa agora, Ágora Profana. Quer pegar o primeiro comentário? A gente tem poucos comentários, mas comentários parrudos. Vamos lá, eu vou começar aqui com o comentário do Everton Souza, 3471, nosso amigo Headbanger aqui, meu. Fala, Cris e Greg, digo Maxon e Rom. O que será o Cris e quem será o Greg, velho? Depois você fala, Everson, na sua visão, quem é o Cris e quem é o Greg, tá? Por favor. Como vão minhas crias infernais? Tô bem, e você? Cara, confesso que sou um tanto reticente quanto às bagaceiras do cinema. Não assistam nunca Vampiros Assassinos. Sério, é a pior bagaceira que vi na minha vida. Porém, alguns são bem interessantes. Ratman é um ótimo exemplo, meio chanchada, meio ficção e 100% trash, mas propositadamente esculhambado. Exatamente, cara, a gente tem alguns filmes, alguns gêneros, né, subgêneros e até produtoras como a Troma, né, que são assumidamente trash, né? Então, pô, tem coisas como o Vingador Tóxico aí. Vai ter o remake, hein? Vai ter o remake e vai ter o jogo. Maravilhoso. Vingador Tóxico foi meu herói durante muito tempo. E vamos lá. Divertido e despretensioso, onde você se pega até torcendo pelo monstro, só pra ver a casa caindo. KKKKK. Sobre Sinners, bem, assisti no último sábado e sim, é um senhor filme. Muito mais focado em questões raciais, pertencimento do que uma mera narrativa sobre monstros, o que é um tanto incomum no gênero, por isso mesmo bastante cativante. Quase vi nele um sucessor espiritual de Um Drink no Inferno, porém com muito mais bagagem. Realmente, feito para agradar o máximo de pessoas possível e ainda assim transmitir uma mensagem forte e necessária sobre representatividade, liberdade e, por que não, justiça. O horror é só a cereja do bolo mesmo. Sobre o game que o Maxon mencionou, ser do Chipre, meus caros, se pedirem para apontar esse país no mapa, eu não vou fazer a menor ideia. Aliás, de lá só conheço a banda Prodigal Earth. Tô falando que esse cara é uma enciclopédia de banda, velho. Banda do Chipre, vou pesquisar essa banda. Se vocês curtem power metal, bem naquela linha ítalo-alemão noventista, então podem ir atrás sem metal. Ítalo-alemão noventista é o quê? Rhapsody, né? Você viu que você falou assim, podem ir atrás sem metal. Sem metal. Ou com metal, né? Vamos lá. Tô na vibe do horror folk, então por favor, se possível, falem mais sobre essa desgraceira. O Herança pode ser considerado um horror folk, hein, Maxon? Com certeza. Dá uma olhada nesse, Everton, no Herança, filme brasileiro que a gente comentou. Dá uma olhadinha nele. Sei que a pauta do podcast gira em torno do contemporâneo, mas uns dias atrás assisti The Medium, filme tailandês. Nossa. A gente comentou bastante aqui, sim. Que é também meio mockumentary e olha, um tanto arrastado, porém os últimos 20 minutos compensaram a beça. Pra assistir de luz acesa e com o pet do... Eu acho que esse foi um dos filmes que eu saí dele, assim, uma das piores sensações que eu já tive com o filme, assim. Ele é um filme triste, tem uma carga dramática muito acentuada nesse filme. Nossa, só de pensar nele... Mas eu amo de paixão. A Medium é com certeza eu assisti um dos recentemente novamente, hein, Max? Eu assisti recentemente e continua pesadíssimo. É isso, meus amigos, continuem com a boa dinâmica e Rômulo, nunca deixe de soltar as piadas de tiozão. São um auge do podcast, juro. KKKK. Até a próxima. Oh, meu. Concordo com você. A gente tenta. O Max é um cara muito sério, gente. Aí, se eu falo uma merda dessas aí e você escuta o Max dando aquela risadinha no fundo, é porque foi boa. Obrigado, viu, Everton? E olha quem apareceu aqui, o Breno. Saudades, Breno. Você tá sumido, pô. Sinto sua falta aqui, ó. Uma daquelas mensagens gigantescas. A gente vai dividir, hein, Romulo? Eu leio metade, você lê o resto, tá? Salve, salve, papas eméritos da satanidade podosférica. Queria ressaltar que a minha ausência se fez presente apenas nos comentários, pois, irregularmente, sempre estive ouvindo o papo de vocês.
Nesse tempo, passei pela casa herdada em Oddity. Ouvi a palestrinha do Hugh Grant em Herege. Oddity a gente vai comentar aqui no podcast em breve. Vamos. Daqueles filmes do ano passado que a gente não comentou, mas comentaremos. Passei por Eggers e Perkins Filho, finalizando essa odisseia maldita nas ruas neblinosas de Silent Hill 2, sendo que as palavras sobre esse último estão reservadas para o próximo Silent Hill Database. Ô Breno, cara, falar do Silent Hill Database eu fico um pouco tristonho, porque o que eu mais queria era voltar com ele. Quando tiver notícia, a gente já prometeu que volta. Introduções à parte, gostaria de agradecê-los pela indicação de Satanic Panic Histeria, pois o elenco é muito bom, a trilha sonora é animal, os episódios são bem dinâmicos e divertidos. Deu até vontade de tirar a poeira da guitarra, montar uma banda com os amigos e dar aquela negociada com o diabo só para garantir um certo sucesso RS. Sobre a dica do pós-trauma, só uma informação relevante. A trilha é composta pelo Mil, um pianista e compositor de YouTube que tem um trabalho sensacional na internet, criando trilhas imersivas e envolventes, muitas vezes baseadas em creepypastas. Olha, Breno, muito legal você ter mencionado. Eu achei que a trilha sonora do pós-trauma, em muitos momentos, foi tão parecida com Silent Hill, que deu a volta e, sabe, não rolou. Especialmente a música dos créditos. E tem uma ou outra música no começo, na primeira hora de jogo, que é muito semelhante. E assim, pra mim pega um pouco quando é desse jeito, sabe? Mas você jogou o pós-trauma? Eu não. Será que o Breno jogou? Ah, talvez, né? Você tá falando da trilha aí, talvez ele jogou, né? Tô continuando aqui, ó. Fico muito feliz por ver o cara se destacando e ganhando reconhecimento. Afinal, não é sempre que o talento e qualidade são reconhecidos. Pois se fossem o próprio Eu Ouço Gente Morta, já teriam chegado a centenas de milhares de pessoas. Ô, louco, que é isso? Breno. Só são seus ouvidos. Vamos lá. E por falar no programa, estava ouvindo uns programas antigos, e em um deles vocês comentaram sobre o desejo de ver o Mais Que Horror funcionando como um streaming dedicado ao gênero, sendo transmitido 24 horas pela internet. Caramba, nós falamos provavelmente isso. Você falou, provavelmente foi você que falou. Essas maluquices, você que chega dessas ideias megalomaníacas, Vamos lá. Uma espécie de Casé TV das profundezas do... Caraca, velho. Seria um sonho, meus nobres. E por falar nesse sonho, mantenham algo em mente. Vamos ter um programa dedicado aos clássicos chamado Papo de Locadora? Um bate-papo, entrevistas e resenhas dos grandes clássicos, como o cinema da Hammer, Giallo, etc. Já contem comigo como host desse programa, hein? Estou divagando? Sim, mas não custa sonhar, né? Ah, ele quer fazer um programa com nós, Maxon. Ah, agora entendi. Imagine só. Mas é isso, meus amigos. É sempre um prazer conversar com vocês e nos vemos em breve. Um beijo pra você, Breno. Essa conversa nossa em tornos é maravilhosa, cara. Muito obrigado pelo comentário aí. A gente sente sua falta, Breno. E esse lance de papo de locadora. Legal. E fechando aqui o comentário do Las 226. Olá a todos. Devo dizer que estou meio que feliz com mais um terror brasileiro chegando aos cinemas. Meio que feliz eu estou completamente. Também estou meio que surpreso por Screamboat estar sendo até bem aceito. Para mim, isso deve ao fato de não se levar a sério, trazendo o carismático David Howard Thornton, enquanto Until Dawn me traz uma dúvida sobre não estarmos gostando por já conhecermos o game. Sempre fazemos a comparação. Imagino se uma pessoa completamente de fora desse mundo não poderia até gostar. Olha, como filme de terror, ele também é lamentável, mas, de fato, eu não tenho como desassociar uma coisa da outra. E eu não peguei a opinião de alguém que não tivesse jogado o jogo. Eu não conversei com muitas pessoas sobre. Algumas pessoas vieram me perguntar, pô, vale a pena? Eu gosto muito do jogo. E aí, quando a pessoa me diz isso, eu já falo, não. Tem nada a ver. Mas ainda assim, eu sou sempre da opinião de que se você tá com vontade de assistir, você tem que assistir. Se tá com vontade de jogar, você tem que jogar. Ler, você tem que ler. Eu acho que a vontade, essa coisa, te impulsiona a... É muito mais importante que qualquer outra opinião. Mas esse é o meu ponto de vista. E outra, né? Cinema é muito caro, jogo é muito caro. As coisas são caras, então de fato também tem esse elemento no cálculo aí e tal. Mas eu não conheci ninguém, eu não conversei com ninguém lá que tenha assistido o filme e não tenha jogado o jogo pra poder dizer, entendeu? Não, mas é porque o jogo é um chamariz, né? E o pessoal que vai mesmo é mais o pessoal fã, né, de jogos, que vai lá pra ver se tem alguma coisa. E como você mesmo disse, eu não assisti, né? Cinema é caro. No meu caso, além de ser caro, é fora de mão, inacessível, né? Então, assim, eu só vi o caso de pessoas que gostam do jogo e que foram assistir o filme e não gostaram. Eu não sou muito fã do jogo. Eu gosto mais ou menos e eu abominei o filme. E eu não conheço, assim... Por exemplo, eu gostaria de saber a opinião da filha do Romulo, que gosta muito do jogo. O que ele ia achar do filme ser uma coisa assim tão bizarra. Deixar pra assistir com ela quando eu vou pra São Paulo. E quando você fizer isso... Eu venho aqui. Eu acho que já saiu de cartaz, viu, Romulo? Eu acho que nem tá mais no cinema. Não, mas nós vamos ver quando sai no streaming, exato. E aí o Lance continua aqui, ó. Um bom final de semana e mais uma vez muita sorte a Rodrigo Aragão com o seu filme e que não precise que o estrangeiro reconheça o seu talento para depois ser aclamado.
aqui como ocorreu com o saudoso José Mojica Marins. Mas o Rodrigo tá aí fazendo muitos filmes, o Rodrigo Aragão já lançou vários. Eu tive a sorte de assistir o Mata Negra no cinema, mas foi numa sessão à parte, não foi em circuito aberto, né? Foi numa sessão lá no Cine Sesc, que inclusive ele estava presente, o elenco presente, teve todo um debate depois a respeito do filme. O Cemitério das Almas Perdidas, infelizmente, não passou no cinema. Ele foi direto para eu assistir pelo menos em streaming de festival. Acho que foi pela Darkflix, que estava com exibição de filmes de festival lá por um período. Então esse é o primeiro filme que está estreando em circuito aberto, em shopping. Primeiro filme do Rodrigo Aragão, estreando em cinema de shopping. Então é de uma importância gigantesca. Por isso mesmo eu faço questão de assistir na estreia, para ver se esse filme ele se mantém em cartaz por um tempinho, né? Cara, porque assim, a gente às vezes reclama que não tem, mas não dá às vezes pra ir na estreia, às vezes tem um compromisso aqui, um outro ali, né? A gente quer assistir. E o que conta mesmo no box office mesmo, na grana, aliás, na bilheteria, né? É o primeiro fim de semana, né? Pra ver se o filme se paga, se o filme é considerado um fiasco, um sucesso comercial. Exatamente. Então, cara, se você curte terror e você gosta do cinema nacional e você quer que o cinema nacional cada vez mais cresça e tenha mais produções de terror, né, do gênero que a gente tanto gosta, que a gente tanto fala aqui, cara, faz um esforço. Vá a estreias de filme de terror, mesmo que não seja um filme muito bom, não sei lá, às vezes você pode surpreender, e às vezes não é bom, mas você fez sua parte, você foi lá, você fez, você contribuiu, e cresça no país. Então, mano, faça a sua parte e é isso. E com essa mensagem maravilhosa, a gente se despede dessa edição do Os Gente Morta. Não esqueça, hein? Semana que vem, especial 45 anos, sexta-feira 13, a gente tem compromisso, por favor, não esqueça. Jason, Kikiki, Mamamá, próxima sexta-feira, que não é 13, mas vai ser a nossa sexta-feira 13 particular. Então é isso, beijo, tchau. Um beijo, pessoal.